Olá, alunos do curso Quinapse. Eu sou o professor Arthur, vocês já me conhecem de outras aulas, e hoje a gente vai começar o módulo de termoquímica para vocês. Um módulo em que a gente vai estudar como são as trocas de calor envolvidas nos processos químicos. Você já deve ter percebido no seu dia a dia que algumas reações, alguns processos químicos têm esse tipo de envolvimento de troca de calor. Por exemplo, quando você vai fazer aquele seu churrascão no fim de semana, você fornece uma certa energia para um sistema carvão-ar. E o carvão começa a reagir com o ar do oxigênio, com o oxigênio do ar e produzir um calor, que é o calor que você usa para assar aquela sua carne. Essa quantidade de calor liberado a gente vai poder calcular nesse módulo do curso. E para a gente começar a entender como funcionam essas trocas de calor, a gente vai precisar entender um conceito muito importante, que é o conceito de entalpia. E o que é essa tal de entalpia? A entalpia vai ser uma quantidade de energia que o sistema armazena e pode converter em calor. É uma definição simples, né, que a gente vai utilizar para que nas próximas aulas vocês possam entender o que eu estou falando quando eu digo para vocês que um certo sistema tem um determinado valor de entalpia. Por que a gente vai fazer isso? Porque a entalpia determina para a gente, de novo, a quantidade de energia que esse sistema possui e pode converter em calor. Se ele pode fazer isso, a gente pode, através dessa variação de entalpia do sistema durante o processo químico, calcular a quantidade de calor liberada ou absorvida durante esse processo. Tudo bem? Então, vamos fazer uma coisa que a gente faz bastante aqui, né? Que é montar uma reação genérica. A que se transforma em B. Um reagente qualquer que se transforma num produto qualquer. Esse nosso reagente vai ter um valor de entalpia, ou seja, vai ter uma certa quantidade de energia que ele pode converter em calor. Esse nosso produto B também vai ter uma certa quantidade de entalpia, uma quantidade de energia que ele pode converter em calor. A gente vai analisar esses valores de entalpia, esses valores de energia que a gente tem nos reagentes e nos produtos e calcular um valor que a gente vai chamar de ΔH, de variação de entalpia. Ou seja, o que aconteceu com a entalpia do sistema quando eu fui de A para B? Como se relacionam as entalpias de A e B? E aí a gente vai poder chegar há 3 tipos de situação diferente. Uma primeira situação em que a entalpia dos reagentes é igual à entalpia dos produtos. Uma segunda situação em que a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. E uma terceira situação em que a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. E para cada uma dessas situações a gente vai fazer uma análise e vai entender o que acontece com o calor envolvido nessa reação. Então, no primeiro caso, em que a entalpia não varia, significa que o quê? Que a energia armazenada no sistema continuou armazenada no sistema da mesma forma. Esse tipo de processo não realiza troca de calor. Mas agora que o bicho vai pegar, vamos olhar. Esse exemplo aqui, ó, em que a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. O que vai acontecer? Vamos pensar comigo. Esse sistema tinha uma certa quantidade de energia armazenada que ele podia transformar em calor no início. Então a gente tinha uma certa quantidade grande de energia armazenada. Nos produtos, essa quantidade de energia diminuiu. Ou seja, nesse meio de caminho, a quantidade de energia que o sistema armazenava diminuiu. Diminuiu por quê? Porque ele converteu essa energia que ele tinha armazenada, essa entalpia foi convertida em calor, foi liberada em forma de calor. O calor saiu da reação
para o ambiente. E quando alguma coisa sai, alguma coisa vai para fora, a gente vai usar o prefixo exo. E como o que saiu foi calor, essa reação a gente chama de exotérmica. Por outro lado, quando a gente avaliar esse outro exemplo, a gente tem uma quantidade de energia menor nos reagentes do que nos produtos. Então, os reagentes tinham uma certa quantidade de energia armazenada. Os reagentes tinham uma certa entalpia, que durante o processo aumentou. Então, o sistema tinha uma quantidade de energia guardada e aumentou a quantidade de energia que ele guardava. Ele teve que pegar essa energia de algum lugar. Ele pegou de onde? Do ambiente. E pegou na forma de calor. Então, a gente pode dizer que o calor entrou na reação. O fluxo de energia tem um sentido para dentro da reação. Sendo assim, a gente fala que para dentro o prefixo é endo. E se entrou calor, a reação é endotérmica. Então essa é uma das principais mensagens que a gente tem que levar dessa aula de hoje. Saber diferenciar uma reação endotérmica de uma reação exotérmica. E é simples, a reação endotérmica absorve calor do ambiente. Tem uma entalpia dos produtos maior que a entalpia dos reagentes. Por outro lado, uma reação exotérmica libera calor para o ambiente. A entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. E aí, se a gente for fazer uma avaliação do ΔH de cada um desses processos, na exotérmica, se a gente fizer H dos produtos menos H dos reagentes, olha lá, os produtos são menores do que os reagentes em termos de entalpia, esse ΔH será negativo. Então, se a gente vê um ΔH negativo, a gente já conclui que essa reação é exotérmica. Por outro lado, se a gente calcular o ΔH nessa última reação, a gente vai ver que a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Então, se a gente fizer a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, a gente vai chegar num valor de ΔH positivo. E ΔH positivo a gente sempre vai ver como uma reação endotérmica. Tudo bem? Uma última mensagem que a gente vai ter que fazer aqui, uma última análise que a gente vai ter que fazer para essa aula, é analisar a representação gráfica desses tipos de processo. A gente vai representar a variação de entalpia durante o processo. Vamos avaliar aqui, ó. Nesse primeiro gráfico, vamos considerar este nível aqui, olha lá, como sendo o nível de energia dos nossos reagentes. E este nível como sendo o nível de energia dos nossos produtos. Olha só, a reação vai neste sentido, dos produtos para os reagentes, dos reagentes para os produtos, desculpa. Então a nossa setinha fica para cima. A gente olhou no gráfico e viu setinha para cima, significa que a energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes. Significa que o nosso ΔH é positivo. Significa que esta reação é uma reação endotérmica. Agora, vamos avaliar este segundo gráfico, em que aqui a gente tem o nível de energia dos reagentes. E aqui a gente tem o nível de energia dos produtos. A reação progride neste sentido, olha lá. Setinha para baixo. A setinha para baixo indica que o nível de energia dos produtos é menor do que o nível de energia dos reagentes. Isso quer dizer que o nosso ΔH é negativo. Setinha para baixo, ΔH negativo, essa reação é uma reação exotérmica. Uma reação que libera calor. Ao contrário da primeira que a gente viu, que é uma reação que absorve calor. Tá certo? Gente, essa aula é uma aula muito importante para todo o nosso módulo de termoquímica. Então é importante a gente conhecer
Essas três coisas que a gente trabalhou hoje. Você precisa saber o que é uma reação endotérmica, o que é uma reação exotérmica e como elas se relacionam com ΔH. ΔH positivo endotérmica, ΔH negativo exotérmica. E saber entender isso a partir desses gráficos que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Saber olhar um gráfico e dizer, bom, esse gráfico é um gráfico de ΔH positivo, que é uma reação endotérmica. Ou esse gráfico é um gráfico de ΔH negativo, que é um gráfico de reação exotérmica. A gente precisa saber diferenciar isso, porque nas próximas aulas a gente vai usar isso para quantificar esses valores de calor liberado, calor absorvido, calor trocado em geral. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para o duvidas@kinapse.com.br. Entrem no nosso site no www.kinapse.com.br. Gostou do vídeo? Dá joinha aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Um abraço.